Fala pessoal, esse é mais um Colmeia Talk, o podcast dos Estúdios Colmeia. Os Estúdios Colmeia que é o mais novo estúdio para a produção de conteúdo aqui em Fortaleza. Então se você quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que vai estar aparecendo aqui na tela, tudo bem? Pessoal, e hoje eu tenho um prazer imenso, certo? De receber aqui conosco, no nosso estúdio, no Colmeia Talk, o pastor Thiago. Pastor, muito obrigado por estar aqui juntamente conosco no Colmeia Talk. A honra é minha, né? Boa noite, que Deus abençoe sua vida. Poder estar aqui compartilhando um pouco da minha história, um pouco do meu testemunho, um pouco da minha chamada e um pouco daquilo que eu vivenciei. E para mim é uma imensa gratidão estar aqui falando aquelas experiências que Deus entregou para mim, para que eu possa repassar para outras pessoas. Amém, pastor. E pastor, vou começar aqui, certo? Com o que eu sempre faço essa pergunta para todos os nossos convidados, tá bom? Que é qual era o seu sonho, né, do pastor Thiago ali com 8, 10, 12 anos de idade? Era querer ser jogador de futebol? Qual era o sonho do pastor Thiago ali na infância? Na verdade, meu pai, ele é jardineiro, né? Trabalha com grama. E sempre o sonho dele era que eu seguisse a área dele, né? Mas eu ainda novo. E aí, só que os planos de Deus é diferente do nosso. A gente deseja uma coisa, mas Deus, ele faz outras coisas diferentes na nossa vida, né? Uhum. Então eu achava muito bonito, né? Pastor, ali ainda na sua juventude, certo? O senhor ali jovem, né? Como era a sua vida? Era um rapaz comportado, né? Já tinha conhecido a Cristo, né? Eu ali já vivi alguma forma ali, não tão no padrão cristão, mas mundano. Compartilha com a gente aí. Pronto, assim, eu tive uma infância, eu posso dizer assim, um pouco dolorosa, né? Por conta que o meu pai se separou da minha mãe, uma separação ali com os 10 anos de idade. Praticamente a minha mãe foi que me criou só, né? E aí veio a solidão, veio a necessidade da paternidade física, né? Veio a necessidade ali de eu ter um acompanhamento do meu pai de perto. E ali a minha mãe, ela que me criou, né, praticamente só, né? Meu pai conheceu outras mulheres, né? E aí houve a separação. E ali a minha mãe, ela foi ao mesmo tempo mãe e pai ao mesmo tempo, que ela cuidou de mim, né? Me orientou, me ensinou da maneira correta, né? Mas com o passar do tempo, veio uma palavra chamada de ter curiosidade de conhecer as coisas que o mundo tem a oferecer, droga, bebida. Veio a vontade de conhecer coisas que não geram benefício nenhum, que é um conselho que eu dou para os jovens que estão iniciando, que tem entrado nas suas faixas de 12 para 13, 14 anos, que isso é uma vida de ilusão, isso é uma vida que não gera nada de bom para você, só vai trazer prejuízo, só vai trazer sofrimento. E mais ainda doloroso é que você vê a sua mãe, o seu pai ali vendo você naquela situação, porque eu me drogava, né? Usava muita droga, passava a noite todinha cheirando cocaína, usando droga. E ali a minha mãe, ela ia para a Igreja Universal, né? Ela buscou por mim na Igreja Universal. E muitas vezes quando ela chegava de manhã, eu ainda estava drogado, né? Ela pegava uma garrafa dessa que ela consagrava no Universal, que o pastor consagrava, e ela me dava para me beber. E eu ainda, sob efeito de drogas, ainda bebia ainda, né? Uhum. Mas ali foi por onde tudo Deus começou a trabalhar na minha vida. Minha mãe saía às 5h30 da manhã, era a primeira pessoa a chegar na igreja. E ali ela abria campanha, voto, né, pela minha vida. E eu, como passava a noite toda se drogando, isso foi no ano de 2013, eu passava a noite toda me drogando, e ali ela ia de manhãzinha cedo, ela passava ainda na casa, que eu morava perto dela, né? Ela passava lá em casa, ver se eu estava ainda acordado, né? Porque foi muitos livramentos de morte que Deus me deu para me chegar até onde eu cheguei aqui hoje, né? E ali ela passava de manhã cedo, olhava ver se eu estava acordado, dormindo. E aí ela voltava 8 horas da manhã e ela trazia uma garrafa consagrada e uma camisa consagrada, né? E ali ela me entregava
E as pessoas diziam assim: olha, o teu filho passou a noite todinha usando droga, o teu filho passou a noite toda se drogando. E a minha mãe dizia assim: o meu filho ainda vai ser um pastor, vocês vão ver ainda Deus agir na vida do meu filho. Interessante que as mesmas pessoas que chegavam para ela diziam que eu passava a noite toda drogando, passava a noite toda correndo para um lado para o outro, porque o efeito da droga, ela fazia eu ver coisas, imaginar coisas, e ali eu não dormia. Eu sentia uma sensação como se homens armados viessem à minha procura, como se pessoas viessem ali atrás de mim, querer ceifar a minha vida. E nisso, aquilo ali, eu via a minha mãe sofrer. Chegou um ponto na vida da minha mãe, que a minha mãe, ela disse: Deus, ou o Senhor tira esse vício da vida do meu filho, ou o Senhor tira a minha vida, porque eu não aguento mais ver ele nessa situação, se vendo de chacota, as pessoas mangando, zombando nessa situação que ele está vivendo, até um ponto que o último carnaval que eu curti foi em 2013, né? E ali depois daquele carnaval eu sofri um acidente numa moto que eu tinha, me lembro bem que foi um dia de sábado, 5 horas da tarde, eu ia na moto, eu e outro rapaz, e aí eu sofri um acidente muito, muito forte, uma pancada muito forte na minha cabeça. Eu me lembro que eu dirigindo a moto e quando eu sinalizo para entrar uma Mercedes, ela bate em mim com 150 km por hora. Naquele exato momento, o capacete sacou da minha cabeça, eu caí no chão, né? E ali, de repente, veio aquela escuridão, né? Aquela escuridão tomou conta de mim, eu não sentia mais o meu corpo, eu não tinha mais noção do que se tratava, do que estava acontecendo. Eu me lembro que alguns amigos meus chegaram e disseram: acorda, Thiago, acorda, acorda. E eu me lembro como se aquela voz deles fosse se distanciando e eu me visse como se fosse um abismo, algo totalmente escuro. E ali, de repente, Deus já tinha um plano tão grande na minha vida que esse acidente foi na CE 040, e ali vinha um SAMU de Cascavel, né? E ali o SAMU colocou eu, né? E acordei no JF. Quando acordei no JF, eu não sabia mais o que realmente tinha se passado sobre a minha vida. E aí eu acordo com a doutora perguntando se eu estou bem e se eu estou sentindo as minhas pernas. Eu disse: tô sentindo sim. Aí ela disse assim: olha, você está vivo por um grande livramento que Deus deu na sua vida, por conta que você sofreu agora há pouco uma pancada na cabeça e você vai passar por um tratamento, né? Vai tomar remédio. E daquele dia em diante ali eu percebi que era Deus já criando aquela situação para que eu viesse chegar até os caminhos do Senhor Jesus Cristo. E as coisas cada vez mais estreitando, eu passando por alguns momentos difíceis. Aí eu cheguei em casa, os meus amigos, que se diziam ser amigos, todos se afastaram de mim. E quem foi na minha casa? Os crentes, pessoas que foram enviadas por Deus para chegar até a mim, pregar a palavra para mim. E naquele dia eu não me esqueço nunca do que naquele momento eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. A velha criatura, o velho homem, o homem que se achava muita coisa, o homem que se achava soberbo, vaidoso, tudo aquilo foi aniquilado de dentro de mim. E chegou um irmão que até hoje, onde ele passa, eu paro, abraço ele. E até hoje eu sou grato a Deus pela vida dele, porque ele foi o primeiro a pregar a palavra de Deus para mim e entregar uma profecia que disse que Deus tinha um grande plano na minha vida, que Deus ia fazer algo grande ainda na minha vida. E eu ia contemplar. E ele perguntou: se quer aceitar o Senhor Jesus Cristo? Eu disse: eu quero. Aceitei o Senhor Jesus Cristo. E aí veio o processo. O processo agora que veio sobre a minha vida foi o processo de libertação. Eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, eu ia para a igreja, ainda estava ainda com meus pés, com alguns arranhões nas mãos, na cabeça. E os irmãos pegavam o carro e iam me levar até a igreja, porque eu não conseguia andar só. E aí,
Quando eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus, comecei a ir para a igreja, algumas pessoas diziam assim, esse aí não vai passar um mês, esse aí logo vai estar... Sempre falam, né? Sempre fala, isso aí logo vai estar com um nariz cheio de cocaína. E eu sempre digo que todo começo, poucas pessoas vão apostar naquilo que Deus tem na sua vida. Verdade. Todo começo, ele é doloroso. Você que está me assistindo agora, talvez existem pessoas que mangam sombra de você. Ele disse que você não vai chegar a lugar nenhum. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. A palavra de Deus, ela é fiel e é verdadeira. Se Deus falou na tua vida, vai se cumprir. Passe o tempo que passar. Não se apresse. O tempo não é nosso. O tempo é de Deus. Pastor, o senhor falou sobre a ausência que o senhor teve, paterna, né, ali na sua infância. Isso corroborou para que a entrada no mundo das drogas fosse um pedido da sua alma, né, para que preenchesse de alguma forma, né, de alguma forma a sua vida? Sim. Eu me lembro que a minha mãe, ela sempre me criou de uma maneira bem, né, me ensinando o caminho da verdade. E eu sentia essa falta de um pai, de um pai levar. Eu via os meus amigos tudo acompanhado pelo pai, e eu não via o meu pai por perto, né? Que meu pai já estava com outra mulher no segundo casamento. E eu senti isso, eu senti essa ausência de um pai. Tanto que hoje eu tenho 3 filhos, tenho o Olavo, que é o meu filho de 16 anos, que eu crio como se fosse meu, não é de sangue, mas é meu, né? Que Deus me deu para me cuidar dele. Tenho o Lázaro, que tem 8 anos, Lázaro Daniel, e tem agora o Paulo Eliel, que tem 1 ano e 8 meses, né? E eu sempre digo para eles, meus filhos, eu quero ser para você o que o meu pai não foi para mim. Eu quero estar perto de vocês, eu quero não só ser um pai, porque tem pessoas que acham que pai é simplesmente dar a pensão, dar a comida, mas o verdadeiro sentimento de um pai é a convivência, coisa que eu não tive isso. Coisa que eu não tive um acompanhamento de um pai para comigo. E para quem está nos assistindo, eu acho isso muito válido e importante, né, para o nosso público passar isso, porque essa não é uma situação exclusiva, né? Muitas pessoas passam por essa situação, de às vezes até ter o pai próximo mesmo, presente, mas pensa que apenas ter ali, fornecer o alimento ou a veste é o suficiente para ser considerado um pai, né? Para essas pessoas que estão nos assistindo hoje, principalmente a faixa etária de jovens, né, que talvez estejam sofrendo o que o senhor passou, qual seria a palavra ali de ânimo para não se entregar a coisas vãs e ter Deus como pai realmente delas? Eu sempre costumo ressaltar, a palavra do Senhor diz que buscar primeiramente o reino do céu, o reino de Deus, né? E as demais coisas serão acrescentadas. Eu sempre digo que nós temos que ter Deus como prioridade em nossa vida. E só quem pode preencher essa ausência na vida de pessoas é Deus. E o conselho que eu dou para vocês que estão me assistindo é o seu bem maior, sua herança maior, seus filhos. Tem gente que acha que a herança é um carro, é uma boa casa, é uma conta recheada. A Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor. Tem gente que confunde a herança com patrimônio. Patrimônio é aquilo que eu construo. Herança é aquilo que Deus me dá. Você vai ver na parábola do filho pródigo, o filho mais novo pedindo a herança, né? E ali ele sai, gasta tudo o dinheiro com as meretrizes, e quando ele chega no estado da sua vida, ele diz que chega até um homem, dono de uma fazenda, e deseja se alimentar de alguma comida, né? E ali ele vê aqueles porcos, né? O dono daquela cidade, aquele fazendeiro, mostrando a ele onde tem comida, e ali ele deseja comer a comida dos porcos. Agora, qual foi o erro do filho pródigo? Por quê? Porque ele preferiu ter os bens materiais do que a herança. Tem pessoas que estão tão presas aos bens materiais, como esse filho pródigo estava, que ele perdeu simplesmente
a ausência da paternidade para ligar mais ainda com o que ele queria, que era o dinheiro para curtir, e gastou todo, ao ponto que ele se arrependeu e voltou para a casa do pai novamente. E para os pais, né? O pai em si, o seu pai aí, como disse, de 3 filhos, quais são os cuidados, né? A proximidade que ele precisa ter mais, o convívio, sair, o estar junto, né? Quais são esses pontos principais que ele precisa ter para que o filho não se interesse mais pelo que tem no mundo, né? Mas prefira estar com Cristo e estar em família? A maioria dos casos hoje que acontece, até mesmo dentro da igreja, né? A gente sabe que os nossos filhos, ele passa mais tempo fora do que com o próprio pai. A gente vê hoje colégio integral, a gente vê hoje, né, escolas, e o filho, ele tem que se sentir amigo do pai. Jamais o filho tem que se sentir medo do pai. Aquele pai muito rigoroso, aquele pai é assim, se não for do meu jeito, você vai apanhar, você... Então, se o filho ele passa por uma dificuldade, seja algum vício, seja alguma coisa que ele está tendo dificuldade, ele não vai ter coragem de contar pro pai, porque ele já vai sentir medo, né? E eu sempre digo uma coisa, que não é a peia, não é a disciplina que muda, mas sim a confiança. É o filho se sentir o pai como verdadeiro amigo e dizer: pai, eu tô passando por isso, eu preciso contar isso pro senhor, eu tô tendo essa dificuldade, eu preciso melhorar nisso. E muitas vezes a gente vive em algum sistema muito religioso que eles jogam um jugo pesado, e ao ponto que quando o filho ele conhece o mundo, ele vai abraçar de vez o mundo, porque ele não se sente amigo do pai. Eu, na nossa igreja, tem culto 3, 4 vezes por semana, mas eu tiro o dia para minha família. Eu tiro o dia que eu vou passear na praça com meus filhos. Porque a obra de Deus ela já é tão extensa, é tão puxada, assim que eu posso dizer, né? E aí, os nossos filhos, ele nos acompanha, né? Onde a gente leva eles, vai numa visita, fazer uma oração, leva para a igreja, leva para um culto campal, leva para o ensaio. E aí a gente sempre separa o dia da semana para passear com eles, andar com eles, se divertir. O que está acontecendo hoje é que a gente não vive mais a mesa da comunhão. Como assim, pastor Tiago? A mesa da comunhão. De o filho chegar do colégio e o pai dizer: como foi a aula hoje? Qual foi a tarefa hoje? Como foi o culto hoje? Como foi o teu treino hoje? Não existe mais isso. Diálogo. Inclusive, e um ponto importante para se destacar, no conhecimento também, porque às vezes o filho, a filha, ela quer conhecer, por exemplo, relação, namoro, e vai se aconselhar com pessoas de fora, tendo os pais, né? E acaba ouvindo pessoas de fora, e os pais não dão essa abertura, né, de conversar, que acredito que o pai e a mãe vai querer dar os melhores conselhos, com certeza, né? Para que o rapaz ou a moça entre no melhor relacionamento. E existe essa ausência, essa barreira, justamente porque os pais são... Não que não precise ser, às vezes, rigoroso, né? Mas não dá abertura para isso. Isso acontece, né, pastor? Acontece muito. E eu vou lhe dizer uma coisa. Jovens hoje que estão na igreja, eles são muito tentados nessa área. E é uma área que hoje eu vejo que os jovens eles estão sendo mais atacados. Porque a gente sabe que hoje em dia, para manter um jovem, um adolescente na igreja, hoje eu vejo que a coisa está muito banalizada, né? Hoje está tudo muito fácil. Hoje não existe mais aquele aconselho, aquela amizade, né? Hoje em dia, eu posso dizer uma coisa, está tendo uma coisa muito avançada, né? E o conselho que sempre a gente ensina, eu sempre falo com a minha esposa, a gente sempre diz assim: olha, a pessoa que Deus tem para você, meu filho, ela não vai te arrancar de perto do altar. Ela vai trazer para perto do altar. A pessoa que Deus tem para você, Deus não vai dizer uma pessoa específica para você, uma pessoa... Não. A pessoa de Deus para sua vida, ela vai se alegrar quando você vai para a igreja. Ela vai se alegrar ver você louvar. Ela vai se alegrar ver você ali participando da obra de Deus, né? E muitas vezes e o inimigo sabe que o jovem, ele estando na presença de Deus,
E aí o que é que ele acontece? Ele envia ciladas, né? Coisas... Você vê Sansão, né? Sansão tinha tudo para casar com uma mulher israelita, mas o que aconteceu? Ele conheceu ali aquela mulher, né? Que cegou os seus olhos, né? Perdeu a visão por conta dela, né? E ali Sansão, ele perdeu a unção, perdeu a graça de Deus, simplesmente pelo momento. Pelo momento. Dalila conversa, Dalila brinca com ele brinca com Dalila, mas por uma infração de segundo ele perdeu a unção. Ele contou o segredo dele. Segredo que só ele e Deus e o Pai sabia. Ele trouxe Dalila para o ambiente da intimidade. Só que Dalila não era da sua tribo, não era ali não era de Israel. Dalila, ela era dos filisteus. E o que aconteceu? Ele trouxe pessoas para um ambiente da intimidade que não era. E ali Sansão conta o segredo para Dalila, e a gente sabe a história que Sansão, né, teve os seus 2 olhos vazados, furado, virou ali um escravo, né, fazendo o serviço que um animal de carga faz. Mas Deus teve misericórdia e levantou Sansão novamente. E a gente falando aqui sobre jovem, né? A gente entrou aqui nessa parte da juventude. Eu queria saber da opinião do senhor, certo? A igreja hoje, né? Ela vem se renovando também. E eu acho que é muito importante isso, principalmente na parte tecnológica, certo? Eu acredito que a igreja precisa fazer esse investimento, porque hoje as redes sociais, ela nos possibilita alcançar mais pessoas, né? Um vídeo desse daqui, por exemplo, hoje tem o poder de alcançar milhares de pessoas, né? Por estar numa plataforma, no YouTube. Mas a igreja em si, ela também vem estabelecendo algumas novas culturas, certo? E eu queria saber a opinião do senhor. E eu vou lhe dar um exemplo. Fumaça, né? Um pouquinho polêmico agora. Fumaça, jogo de luz, estava até conversando com o Thiago aqui no episódio dele, né? Parede preta, tudo isso. Qual é a sua visão? A forma com que está sendo trabalhado para atrair está correto ou incorreto? Cara, agora você bateu num assunto que varia, né? Varia de cada mentalidade, de cada líder. Mas como a gente tem uma expressão de falar aquilo que a gente acha, né? Falar aquilo que a gente pensa, eu tenho a minha visão. Eu tenho a minha visão. Compartilhei com a gente. Eu quero compartilhar com vocês, tá? Eu acredito assim que um jovem, ele cheio do Espírito Santo, que é o principal, não precisa de tanto enfeite, não precisa de tanta coisa, não precisa de tanta coisa parecida com os iguais. O que é que eu quero dizer? A diferença do povo de Deus é porque ele é diferente dos iguais. Você vê ali que toda vida que Israel quis se associar ao povo que não era o povo de Deus, né, houve prejuízo, houve, eu posso dizer, houve guerra, houve conflito. Vamos relembrar do nosso irmão chamado Abraão, né? Deus tinha feito uma promessa para Abraão, e Abraão tinha recebido a promessa que ele seria pai, né? Com Sarai, que era sua esposa. O que acontece? Abraão entra no Egito, sai próspero do Egito, só que ele leva uma mulher chamada Agar. Ele trouxe uma cultura com ele daquela mulher que não fazia parte do projeto e daquilo que Deus tinha na vida dele. E aí a gente sabe que acontece que Sara não espera a promessa, e Sara, ela permite a Abraão conhecer Agar, né? E ali nasce Ismael, e houve esse conflito entre elas ali futuramente, entre os seus filhos futuramente. O que eu quero dizer, o que é de Deus é diferente, não dá para se associar. Não dá. Porque o que vai trazer jovens para a igreja não é o que se vê, mas o que se está dentro dele. Um jovem cheio do Espírito Santo de Deus, um jovem cheio de Deus, coisas parecidas com o mundo não vai preencher. Pode alegrar, entre aspas, a sua carne, aquilo que ele vê, aquilo que ele está
achando parecido, mas ele sentiu um verdadeiro avivamento dentro do seu coração. Ele não vai sentir. A gente vai ver também outro exemplo, José no Egito. José chega no Egito ainda jovem, né? E quando ele chega no Egito ali, ele começa a trabalhar como escravo. E Potifar observou, esse cara tem algo diferente nele. Tudo que ele faz, Deus prospera, tudo que ele faz, Deus é com ele. Tem algo diferente nele. E ali José, ele teve um desenvolvimento no Egito, não foi em Israel. Ele sai de Canaã, na terra de Israel, de Canaã, porque os seus irmãos vendem como escravo. Só que o crescimento de José foi dentro do Egito. Sim. Mas ele não fez as culturas do Egito entrar dentro dele. Ele não fez para crescer, ele não se tornou parecido com o Egito. Ele cresceu sendo quem ele é. Quando a igreja quer crescer parecendo com o mundo, ela não cresce, ela incha. Crescimento é diferente de inchaço. Então, José cresce e traz a prosperidade para dentro do Egito. Porque uma coisa é ter riqueza, uma coisa é ser próspero. Prosperidade é aquilo que Deus me dá nas minhas necessidades. Tem gente que tem dinheiro, é rico, mas é pobre. Pobre. Como assim, pastor Tiago? É pobre de espírito. Não tem ainda a prosperidade em Deus. Então, o que eu quero dizer, o que é de Deus tem que ser diferente, não tem que ser parecido com o mundo. Muito bom, viu? E aqui a gente quer ver mesmo a sua opinião, o seu pensamento, o que o senhor acha, certo? E foi muito bem explicado, certo? Gostei bastante. Pastor, aí o senhor ali se converte, certo? Mas o senhor vinha de um vício. Foi instantâneo vencer o vício? Ou teve muita prova no começo ali? Teve muita prova. Muita prova. Eu me lembro que foi quase 2 anos, né, na cocaína. Cheirava 3, 4 gramas por dia à noite. E quando eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus Cristo, eu ia para a igreja. E aí vinham as tentações à noite. As tentações sempre vinham à noite. E quando eu me levantava à noite, eu escutava o som daquele bar, né? Pessoas ali bebendo, curtindo. E ali veio aqueles pensamentos de voltar àquelas práticas novamente. Pessoas aí dentro da igreja ainda, pessoas do mundo me chamavam para usar. Só que a palavra do Senhor, ela entrou no meu coração. E um dia, o pastor pregando uma palavra do Senhor, ele falou uma coisa que foi muito importante para a minha vida. Ele disse 3 coisas que foi o suficiente para eu ter uma mudança interna e externa. Compartilha com a gente essas 3 coisas. A primeira coisa foi, não perca culto. A segunda coisa foi oração. A terceira coisa foi consagração. Os meus 3 primeiros meses de convenção, eu ia para a igreja, eu ia para o culto. Até então eu não conhecia o que era ter uma vida de consagração. Até então eu não conhecia o ter uma vida de oração. Qual era a sua idade aí? Eu tinha meus 19 para 20 anos. E aí, quando o meu pastor estava pregando essa palavra, eu guardei ela no meu coração. É por isso que Davi diz, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, Senhor. E aí eu comecei a exercer isso. E ali eu ainda sentia tentação, mas depois que eu comecei a ter uma vida de consagração, de oração constantemente, as mesmas pessoas que me chamavam para usar, elas iam tentar novamente, eu dizia, eu não quero. Eu não quero. Então houve uma libertação quando eu conheci o poder de Deus, a intimidade com Deus. E quando eu tive essa intimidade com Deus, isso fez que eu viesse ser liberto por completo. Ao ponto que eu era de torcida organizada. Eita! Né? Muito fanático pelo Fortaleza. Eita! Né? E aí, quando eu tive esse encontro de verdade, quando eu tive essa vida de consagração, de oração, eu dei todas as minhas roupas. Todo agasalho, blusa, touca, calça. As calças da TUF. As calças, o cenário caro, né? Comprava muito, né? Tinha muito. E eu entreguei. Quando eu entreguei, o rapaz, tu tá me dando mesmo de verdade? Eu disse, eu tô te dando. Era sócio da TUF, tu? Era sócio da TUF. Isso aqui não tem mais nada a ver comigo, não. Agora eu torço pra outro leão, o leão da tribo de Judá.
Aí o senhor ia pro estádio, brigava. Gostava de música de funk, né? Aquelas músicas de torcida organizada. Era muito fanático pelo Não ia Fortaleza. brigar na Dedé Brasil não, né? Não. Deixava pros outros. Deixava pros outros, né? Mas aí, pastor, o senhor falou aí algo bem interessante, né? Que as pessoas lhe convidavam ali, né? Pra experimentar, não, né? Pra continuar no mundo ali das drogas. Foi necessário realmente um afastamento? Eu lhe pergunto isso porque tem gente que busca realmente a transformação, mas permanecem com as mesmas amizades. Uhum. É necessário realmente se afastar um tempo, depois voltar. Você pode ali tentar converter através da palavra do Senhor essas pessoas, mas no começo é importante se afastar um pouco. Assim, eu mudei o meu chip, né? Troquei de telefone, mas o meu intuito não era mais morar no meu bairro que eu morava, né? Eu queria ir embora para outro lugar, outro canto. Só que Deus fez eu como é que eu posso dizer? Deus me capacitou, né? A minha mãe queria me internar numa clínica de recuperação, né? Só que eu vivi o processo, não indo-se embora para outro canto, não mudando de endereço, não mudando de bairro, não. Mas eu, como é que eu posso dizer? Eu venci na oração mesmo, de verdade, né? Na comunhão com Deus, buscando Deus. E ali, tendo aquela vida constante de oração, indo para os cultos. Eu não me isolei completamente. Eu falava, oi, tudo bem? Mas as mesmas conversas, não tinha mais os mesmos diálogos, não tinha mais. Continuei vivendo a vida normal. E hoje, para quem está nos assistindo, né? Se eu pudesse dar aquele conselho assim, aqueles 3 passos realmente essenciais para vencer o vício, né? Para se converter a Cristo, quais seriam, através da sua vivência principalmente, esses conselhos? O conselho que eu dou para você que está me assistindo agora: a primeira coisa, não deixe de orar. A oração é um ponto fundamental. Que a oração, ela representa a intimidade. Jesus, interessante que Jesus era filho de Deus. Jesus tinha todo o poder. Mas Jesus, no seu ministério, não ficava sem orar. Quando a multidão o cercava, Jesus, ele subia um monte para orar, só para falar com o Pai. Então, a primeira coisa que eu falo para você que quer ter uma libertação, que quer vencer o vício, nunca deixe de orar. Pastor, mas eu tenho poucos minutos, meu dia é corrido, eu trabalho. Mas ore 5, 10 minutinhos. Esses 5, 10 minutos que você acha pouco, vai ser o suficiente para mudar a sua vida. A oração é a chave da vitória. A segunda coisa se chama santificação. A santificação é você tentar se abstinar de tudo aquilo que o mundo lhe oferece. Tentar se distanciar de tudo aquilo que o mundo tem a oferecer a você. Procurar novos orientes, procurar novas amizades, procurar pessoas que te trazem para perto do altar. Isso foi uma peça fundamental no meu ministério também, porque eu comecei a acompanhar pessoas, homens que subiam monte, homens de oração, homens que diziam: Tiago, tu ainda vai ser um grande pregador, continua lendo a Bíblia. Tiago, continua, vai nessa força que Deus vai te levantar, Deus vai fazer grandes coisas na tua vida. Então isso também foi algo suficiente que me ajudou bastante. A terceira coisa que eu falo para você também, aqui se chama, a palavra humildade. Ninguém é super-homem ou ferro. No seu processo de libertação, você ainda vai ter algumas falhas ainda, algum deslizo, mas sempre ter a humildade de reconhecer. Se for preciso se reconcilie novamente. Porque qual é o intuito do inimigo? Quando o homem peca, se você vê lá em Gênesis, quando o homem peca e a mulher, não é Deus que se esconde deles, é eles que se escondem de Deus. Só que pelo fato deles pecar, Deus não quer se distanciar deles. Deus continua descendo no jardim, na viração do dia, por volta de 5 horas da tarde. Deus desceu para se relacionar com ele, falar com ele. E a Bíblia diz que ali a voz de Deus coa no jardim e ele se esconde de Deus. Só que Deus não se escondeu dele, Deus foi atrás dele. Quando a gente erra, quando a gente peca,
Qual é o intuito do inimigo? Se esconde. Deus não quer mais saber de você. Deus não quer mais ter algo com você. E ali Deus ainda procurava Adão e Eva, mesmo eles tendo errado. Porque o plano de Deus sempre é trazer o ser humano para perto dele e não para longe dele. Muito bom, pastor. E agora eu quero fazer uma pergunta aqui, né? Quero citar uma pessoa e eu quero entender em que momento essa pessoa entra na sua vida, que é a pastora Gabriela. Já foi na sua conversão, o senhor já estava convertido, ou foi antes disso? Pronto. A minha esposa, a pastora Gabriela, posso dizer que ela é 90% do meu ministério. E quando eu conheci ela, eu tinha acabado de entrar na igreja com 1 mês. Ela era afastada, né? Uhum. Ela era viúva do primeiro casamento. E mesmo assim ela me aconselhava para ir para a igreja. E nos momentos que eu sentia fragilidade, vontade de usar a noite, ela me aconselhava: meu filho, eu estou aqui contigo. Minhas mãos começavam a tremer e vinha aquela vontade. Ela dizia: meu filho, não usa, eu estou aqui contigo, eu vou dar minha mão junto contigo, vamos orar. Essa tentação vai passar, esse mal você vai vencer. Então eu posso dizer que ela foi 90% do meu ministério, foi ela. Tá bom. Uma mulher, ela é uma peça fundamental na vida de um homem. Uma mulher, quando ela tem projeto, tem uma visão de Deus, cara, ela ajuda bastante o homem. Então, aonde eu vou, seja onde eu for pregar ou tudo que eu vou fazer na igreja, eu sempre tenho um diálogo com ela, porque ela é uma mulher muito sábia, ela foi muito importante para mim. E eu sempre digo para ela: minha filha, vamos viver até nós ficar velhinho, até o arrebatamento. Olha aí, que bom aí, pastora Gabriela, viu? Registrado aqui esse depoimento do pastor Tiago. E pastor, falando agora um pouco sobre chamada, certo? E a sua chamada pastoral, quando foi, em que ano o senhor se tornou pastor? Né? E como foi essa tarefa, né, de se tornar um pastor, que eu tenho na minha visão, né? Não sou pastor, mas deve ser uma tarefa árdua. Já era desde o início algo que ardia no seu coração. Sei que já haviam, né, várias pessoas falando assim: ó, você tem uma chamada pastoral. Mas como foi encarar realmente essa chamada? Eu achava muito bonito. Mas na verdade o meu sonho verdadeiro era apenas ser um pregador. Eu achava muito bonito quem pregava, né? Uhum. E eu dizia: Senhor, me Quem eram levanta. suas referências aí? Era Adão Santos, né? Adão Santos, Marco Feliciano, Pastor Juninho Trovão. No início de 2013, quando ele pregou nos Gideões, era uma das mensagens que eu mais assistia. Né? Eu tinha essas pessoas, tenho ainda como referência, né? Tenho um grande respeito. E o interessante é que eu assisti os DVD na época e eu era apenas um membro normal, né? E aí, depois de 11 anos depois, eu com o ministério, quem vai pregar na minha igreja? Pastor Adão Santos. E naquele momento que o pastor Adão Santos estava pregando ali no aniversário da minha igreja, passa um filme na minha cabeça. Eu disse: Deus, como tu é bom, como tu és um Deus de promessa. Tanta coisa que eu passei lá atrás, eu só assistia por DVD, né? E hoje o Senhor me dá um privilégio de eu estar ao lado do homem de Deus. E eu sempre digo que a palavra do homem, ela pode cair, mas a de Deus jamais ela cai por terra. E aí eu achava muito bonito pastor, né? Achava muito bonito, mas eu não imaginaria que era tão árduo por detrás dos bastidores a vida de um líder. Porque um líder, ele tem que estar preparado para tudo. E eu vou dizer uma coisa: o que prepara o líder são as provações. O dia a dia que ele enfrenta a dificuldade com pessoas, né, de batalha espiritual, porque o pastor, ele não pode contar sua fraqueza para ninguém, só tem que contar para Deus. E ter a sua vida de oração, ter ali o seu momento com Deus, é uma chamada muito árdua. Tem pessoas que acham que pastor é fama, é status, é holofote. Na verdade não é. Na verdade
é só para quem tem chamado de Deus. E eu abracei essa chamada que Deus me confiou, né? Comecei dirigindo obras, né? Comecei ajudando clínicas de recuperação, né? Ao ponto que com o passar do tempo não teve mais como eu fugir daquilo, né? Houve uma concordância entre eu e a minha esposa, né? E ali Deus foi confirmando, e aí fui subindo de degrau por degrau, né? Até vir a consagração, né? E aí Deus nos confiou um ministério que já vai entrar por 6 anos agora, em janeiro de 2025, 6 anos de ministério, né? E a gente já tem trabalhado muito para Jesus, né? Através das nossas vidas, né? Pessoas têm sido salvas, têm sido curadas, têm sido libertas. O nome do Senhor Jesus Cristo tem sido glorificado. E onde fica o ministério? Fica em Aquiraz, né? Bairro chamado Chácara da Prainha. Aquiraz, a gente trabalha, o nosso trabalho é comunidade, periferia, né? Eu sempre digo que Jesus não veio para os perfeitos, Jesus veio para os perdidos. Eu era um perdido e um dia o evangelho chegou até a mim por intermédio de um homem que foi me evangelizar, e o nome do Senhor Jesus foi glorificado. E hoje é a Assembleia de Deus, é isso? Fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Esse nome, como veio a inspiração? Veio através que eu sempre carrego comigo que os dons são algo importante na nossa atualidade, mas os frutos é ainda algo maior ainda. Porque os dons, ele atrai pessoas. Os frutos atraem Deus para a nossa vida. Porque os frutos revelam que a gente é por detrás dos bastidores. Os dons mostram que a gente é por cima dos bastidores, mas por detrás só os frutos revelam. Existem pessoas que pregam demais, mas você vai ver a vida da pessoa, a pessoa não tem personalidade, não tem caráter. Entendeu? E eu sempre digo que os dons chamam a atenção das pessoas, mas os frutos revelam quem você é em Deus. Aí fica até uma pergunta em cima disso, pastor. Hoje a gente vê, certo? Vindo aqui um pouquinho de novo para a polêmica, mas hoje nós vemos muitos pregadores, né? Pessoas aí que possuem até algum nome nas redes sociais também, mas são manchados às vezes por polêmicas, por problemas. Essa nossa geração atual de pregadores, de pastores, estão mostrando muito o seu dom e estão realmente esquecendo de mostrar os seus frutos? Com certeza. Uma coisa que eu sempre carrego comigo, tem uma frase que diz assim, ó: a unção que eu respeito é a unção que eu atraio. Pode ver, essas pessoas, elas não respeitam princípio. Elas querem se passar por cima das pessoas, elas não aceitam correção, elas não aceitam advertência. Pode ir atrás. Uma pessoa como essa nunca entrou numa escola bíblica dominical, nunca teve um estudo, nunca houve uma preparação. Pode ir atrás que o ministério foi formado em busca de rebelião. Pode ir atrás. É por isso que há tantas pessoas decepcionadas, frustradas, por conta que vê a pessoa mostrando aquela performance, né? Aquela performance espiritual, e quando vai conviver não é aquilo que mostram ser. Por quê? Porque a pessoa simplesmente se encantou com aquilo que ela viu e não aquilo que ela sabia. Eu acho muito lindo em 2 Reis, que fala a história da mulher que ela hospedou o profeta sunamita, e ela abre a porta da sua casa e ela faz um quarto para ele. E sunamita, ela não chama Eliseu de homem de Deus só depois que ela coloca ele dentro de casa. Não é antes dele entrar dentro de casa, só depois que ela coloca, ela diz: esse aí é o santo homem de Deus. Porque tem pessoas que fora da casa é uma coisa, dentro da casa é uma pessoa
completamente diferente. Tem pessoas que em outras igrejas é uma benção, mas dentro da sua igreja é um prejuízo. Uma dor de cabeça. É uma dor de cabeça, entendeu? Então a gente tem que observar bem, examinar bem. Se a gente sai para evangelizar, o número de pessoas que estão afastadas é muito grande. Por causa desse tipo de pessoas que são problemáticas, são dificultosas. Você vê ali que Moisés, quando está caminhando com o povo, até a própria irmã de Moisés se levanta contra ele, né? Até as pessoas ali de perto, né? O povo ali, Moisés, você trouxe a gente aqui para morrer de fome. Quem dera que nós ficássemos lá no Egito, seria muito melhor. E Moisés, ele fere a rocha com o cajado, né? E Moisés não entra na terra. Por quê? Porque o cajado foi Deus que deu. E ele feriu o que Deus deu. A gente tem que ter muito cuidado com aquilo que Deus nos entrega, para a gente não acabar ferindo pessoas que não tem nada a ver. O difícil do ministério é a gente saber separar. Eu não posso chegar e carregar o meu problema ou algum problema que eu estou carregando e descontar em outras pessoas. Eu tenho que saber separar e dividir. E hoje, qual é a maior motivação do pastor Tiago? Claro que Deus, que lhe dá força todos os dias para estar ali dirigindo a igreja, estar à frente. São pessoas que o Senhor cuida. Qual é a sua maior motivação ali de todos os dias estar, né, a dispor, a servir, que eu acho que é um dos papéis principais de um pastor, é o servir ali as ovelhas, tá cuidando. Qual a sua principal motivação? Quando eu encontro uma pessoa grata. Tem gente que acha que dinheiro compra tudo, mas a gratidão, ela compra mais ainda. Quando eu encontro uma pessoa grata que diz assim: pastor, muito obrigado. Senhor, eu louvo a Deus pela sua vida. Obrigado porque Deus colocou você na minha vida. Gratidão é o suficiente. E quando eu vejo o poder de Deus ali descendo, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, pessoas largando o vício, pessoas ali chorando. E às vezes o dia que Deus usa mais a gente é quando a gente está mais abatido, mais sem fé. Tem gente que diz: pastor, ora pela minha vida. E às vezes o pastor está todo acabado ali, só Deus sabe como é que está, problema para resolver. E o pastor ora e Deus usa o pastor, o dia que Deus mais usa. Isso é gratificante no evangelho, porque o poder não é nosso. Eu já tive experiência de eu subir no altar e minha vontade era só de chorar, né? Só Deus sabia como é que eu estava. Mas é o dia que Deus me usa mais. É o dia que Deus me usa mais para abençoar vidas. É o dia que eu vejo Deus agir mais dentro do ministério. É quando eu estou passando por maior luta. É por isso que Paulo disse que quando eu penso que eu estou fraco, é aí que eu estou forte em Deus. Então isso é muito gratificante. O ministério, ele é ardoso, mas é gratificante para Deus. É muito gratificante você cumprir a sua chamada e fazer que nem Paulo diz: combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a minha fé, mas desde agora a coroa que o Senhor Jesus revelou para mim, me prometeu não só a mim, mas todos aqueles que nele amam e esperam a sua vida. É gratificante o ministério, é muito gratificante. E quais foram os principais aprendizados durante 6 anos, né? 6 anos. O aprendizado foi muitos, cara, muitas experiências eu tive. Eu me lembro que a gente pagava aluguel e um dia chegou uma oportunidade da gente comprar o nosso templo. E ali o dono do imóvel disse: eu te dou isso aqui por 75 mil reais. E eu: meu Deus, de onde é que eu vou tirar esse dinheiro? 75 mil reais. A gente mal consegue pagar o aluguel, como é que a gente vai comprar esse templo por 75 mil reais? Aí nessa época minha esposa trabalhava numa indústria. Foi na época da pandemia, logo no início. E ali mudaram o horário da minha esposa, né? Colocaram pra noite. E a minha esposa, ela abriu uma consagração de 7 dias, né? De manhã até meio-dia. Porque ela não queria pedir as contas, né? E ali ela abriu essa consagração
E ela disse assim, Senhor, se o Senhor fechar essa porta, tem gente que ora para abrir, né? Ela orou para fechar. Você vai ver pessoas orando para abrir, ela orou para fechar, né? E ela disse assim, Senhor, se tu fechar essa porta, o dinheiro das minhas contas eu vou dar todinho no teu altar. Forte. Aí ela fez a primeira prova. Deus honrou. Ela conseguiu, foi botada para fora, Deus honrou. A segunda prova foi, o cara chegou e disse assim, pastor, vou te vender isso aqui, vou fazer para tu. Legal. Tu me dá 10 mil de entrada. A minha esposa só tinha ganhado 6 mil na época. E ele, cara, esse dinheiro a gente não tem. Aí eu chamei ela e disse assim, minha filha, vamos fazer prova de Deus. Se Deus está no negócio. Se ele deixar por 5 mil, é sinal que Deus está no negócio. E ali eu cheguei para ele e disse assim, cara, eu não tenho os 10 mil, mas eu tenho aqui 5 mil reais para dar de entrada. Ele disse, a igreja é sua. E ali, na pandemia, prestação um pouco esticada, né? E ali ele recebeu esse dinheiro de entrada. E aí a gente não podia fazer culto na igreja, a gente ia para um monte, lá no Porto das Dunas. Eu reuni os obreiros, irmão tudinho. Era terça e quinta e domingo. Se a gente não tá podendo adorar dentro do templo, vamos pro monte. E lá do monte a gente via as viaturas passar, né, procurando ali aqueles movimentos onde era, e a gente orando a Deus. E esse foi o período que a gente viu mais Deus agir, porque a gente pagava dia 10, quando era dia 8 eu disse, meu Deus, só um milagre agora, onde é que eu vou arrumar R$1.500? De onde é que eu vou tirar esse dinheiro? E Deus usava pessoas até de outra igreja para nos abençoar. Então, faltando 2 dias, Deus usava pessoas. Pastor, eu estou sentindo esse mês de ajudar na sua obra. E ali as pessoas ligavam para a tesoureira, enviavam o dinheiro, faziam o Pix. E ali foi a época que eu pude perceber, Deus está no negócio, minha filha. Vamos avançar, vamos continuar, porque Deus está no controle de tudo. Amém. Muito forte. Pastor, a gente está chegando aqui no final, né? Mas antes de finalizar, eu queria que o senhor deixasse suas redes sociais, certo? Para quem quiser lhe acompanhar, não só a sua, mas também a do ministério, certo? Para que as pessoas possam lhe acessar, certo? Conhecer a sua igreja, até que é um pouco distante também, né? Mas tiver curiosidade de ir lá, conhecer o seu trabalho que o senhor faz de perto ali na Aquiraz. Então o senhor pode ficar livre nesse momento para falar as redes sociais e também deixar a sua mensagem, tá bom? Esse espaço agora é totalmente seu. Pronto, a nossa ministério fica ali no Aquiraz, bairro Chácara da Prainha, fica ali rua Aldemir Martins, né? A nossa igreja fica ali, um lugar de acolhimento, de refúgio, né? E nossas redes sociais é PR Thiago da Silva, e do Instagram da igreja é AD Fruto do Espírito. Siga nós lá, porque Deus tem feito grandes coisas, tem salvado vidas, o nome do Senhor Jesus tem sido glorificado. E te aguardamos lá, porque cada culto Deus tem salvado, Deus tem falado de uma maneira muito poderosa. E a minha mensagem aqui esta noite, para a tua vida, é João capítulo 11. Jesus diz assim, ó, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Esse versículo marcou muito a minha vida, porque existem pessoas que estão vivas, mas estão mortas. E existem pessoas que estão mortas, mas estão vivas. Aparentemente, quem está morto é Lázaro nesse texto. Mas quem está morto de verdade é as 2 irmãs. Porque Maria diz assim, Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Marta diz, Senhor, já cheira mal. Para que você vai ressuscitar? Elas não deram crédito à mensagem que Cristo deu. Mas Lázaro abastou ouvir uma voz. E Lázaro escutou e saiu. Ou seja, elas 2 estavam vivas, mas a sua fé estava morta. Lázaro estava morto, mas estava vivo ao mesmo tempo. Que você venha manter a sua fé, não venha desistir das promessas. Você vai passar por luta, por batalha, vai ter pessoas que vai zombar, vai mangar de você, vai criticar, vai dizer, isso é um menino, isso é uma pobre coitada. Nada vai acontecer na vida dele. Mas eu te digo, vale a pena ser fiel. Vale a pena acreditar nas promessas de Deus. Amém, que forte. Pastor, gratidão, certo? Por senhor estar aqui conosco. Deus abençoe cada vez mais o seu ministério, te faça alcançar cada vez mais vidas, tá bom?
que isso te faça prosperar onde você colocar a planta dos seus pés. E foi um prazer imenso recebê-lo aqui no Colmeia Talk, tá bom? E você que nos acompanhou até aqui, deixa a sua curtida, certo? Se inscreve aqui no nosso canal, compartilha esse conteúdo riquíssimo, certo? Para o máximo de pessoas que você conseguir, envia aí nos grupos do WhatsApp, que eu tenho certeza que o que o pastor trouxe para a gente hoje vai falar poderosamente ao coração de muitas pessoas. E esse foi mais um Colmeia Talk. Até a próxima. Valeu!